Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ARBcast, o podcast do grupo de adolescentes aqui da Zion. Eu sou a Lara. Eu sou o JP. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Continue aí com a gente. Hoje no episódio nós vamos falar sobre Josué e entender o porquê que Deus deu aquela palavra específica sobre ser forte e corajoso. A gente vai tentar iniciar um pouco mais disso nessa conversa. Bom, então, essa palavra que Josué recebe sobre ser forte e corajoso é uma das frases assim, de encorajamento mais famosas que tem na palavra. Josué ele é um personagem que surge como um servo pessoal de Moisés, no contexto da libertação do Egito, e ele foi muito fiel, muito diligente, em obedecer tudo aquilo que Moisés passava para ele. A palavra fala que ele ficava na entrada da tenda, então Moisés estava lá dentro, se encontrando com o Senhor, e Josué permanecia naquele lugar. Logo após a morte de Moisés, Josué então é escolhido para ser um líder. E é interessante a gente parar para pensar que ele não foi escolhido do nada, né? Ele já vinha mostrando serviço e entrega a missão que Moisés carregava. E foi isso que capacitou ele para viver essa nova temporada. Josué foi citado a primeira vez em Êxodo 17, já liderando o esquadrão. Também era um amigo próximo de Moisés, ele era parte dos espias. E falando de algo importante dessa parte do Seja Forte e Corajoso, que nesse capítulo, o primeiro capítulo de Josué, é citado mais de 3 vezes isso. Deus fala mais de 3 vezes isso, que para Josué ser forte e corajoso, conta que é reforçando mesmo. Algo muito bom que o povo ele já sentia confiança em Josué, para ele ser o líder. Tanto que eles já falavam que tudo que Josué falasse, o povo iria respeitar, iria seguir as ordens dele. Que é algo que Deus já iria construindo desde o legado de Moisés. E para o momento em que Moisés liderou, Israel precisava de Moisés. Para o momento que Josué assume como líder, aquele era o momento que Deus tinha preparado Josué para ser o líder do povo. Então Deus não queria que Josué se comparasse com Moisés nem ficasse na sombra de Moisés. O que o Senhor queria era que Josué confiasse nele para essa próxima temporada. E aí, João, uma coisa que é muito importante, que a gente já falou um pouquinho no começo, é sobre essa questão da obediência. Josué era obediente, ele não era rebelde. O que você tem para contribuir com a gente? Como você disse, Josué ele era obediente e também ele era muito devoto a Deus. Em um episódio onde o povo se rebela, Josué ele fica na frente da tenda, ele se ajoelha e ele cobre a cabeça com a terra. E ele começa a se prostrar a Deus, e Deus ele fala que ele não precisa se prostrar, que ele cita de novo que para ele ser forte e corajoso, que ele vai estar com ele, e ele fala mais algumas informações sobre guerra, e mantendo-se obediente, Deus foi cumprindo, a parte dele da fidelidade. Tanto que tem um capítulo, que é Josué 12, que é inteiro falando só sobre as batalhas vencidas de Josué, sobre os reis que Josué derrotou. Deus agiu sobrenaturalmente, em várias guerras. Teve episódio que o sol parou, teve episódio em que o povo ficou confuso, E é muito bom ver isso, que Deus ele não precisa que o povo faça, que ele já faz sozinho, E antes da gente começar a gravar, eu estava conversando aqui com o João e ele trouxe uma informação muito legal que eu queria que você compartilhasse sobre como Josué aponta para Cristo. É muito bom por conta que o significado de Josué no hebraico significa Deus vai salvar ou Deus já é o vencedor das batalhas. Também Josué ele aponta por conta que a missão dele era guiar o povo para a terra prometida. Assim como a missão de Jesus era guiar para a terra eterna, que é a Nova Jerusalém. Eu sempre paro para pensar nisso por conta que tudo fala sobre Jesus, E eu fui pensar, o que Josué poderia apontar para Jesus? E é algo muito bom isso, e eu adorei muito essa parte. Muito bom. E, João, compartilha com a gente agora alguma área da sua vida, algum testemunho que você carrega, que você viveu na pele, esse ser forte e corajoso diante de algumas circunstâncias. Um testemunho que eu falo que eu sempre penso é sobre o Z-Break. Eu não tinha nada, faltava 1 mês para o Z-Break. Eu tava tímido, não queria abrir uma rifa, minha mãe falando, então eu abri. E menos de uma semana a rifa já estava zerada e ainda deu tempo de eu comprar algumas coisas para eu levar na viagem também. O dinheiro que eu ganhei, eu separei uma parte para Deus, eu dei de oferta e dízimo. E esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Agora, olhando ali para a câmera, eu quero que você faça uma oração e declare essa porção de coragem e força para as pessoas que estão ouvindo a gente. Beleza. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por esse momento. Peço para que o Senhor esteja em cada vida que está através dessa tela, que cada pessoa que estiver em um momento difícil, de dificuldade, em um momento de medo,
Que o Senhor venha com amor, que é o contrário de medo. Sua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então, que o Senhor venha com amor e coragem sobre a vida dessas pessoas. Que elas venham com a sua força. Que elas venham mostrar a sua face através do rosto dela, Senhor. Que a face dela resplandeça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha transbordar com coragem e bondade sobre a vida de cada um aqui. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse foi o nosso ARBcast. João, muito obrigada por tudo que você trouxe, além do seu testemunho, essa bagagem mesmo de conhecimento, por ter se preparado. E você aí de casa receba essa porção de coragem, de força. O Senhor está com você e continua acompanhando aqui o nosso canal, o nosso podcast, que teremos ainda muitas outras coisas para te abençoar. Tchau, tchau.